Olá, querido irmão, querida irmã, este é o programa Tesouro da Igreja. Eu, Luiz Carlos, juntamente com você, estamos aqui dando continuidade aos nossos estudos sobre a carta encíclica Veritatis Splendor, o esplendor da verdade, do nosso querido antecessor, aí, o Papa São João Paulo II. É um documento que nós estamos vendo já há algum tempo, né? Alguns meses, sobre a moral cristã. Bem, estamos no terceiro capítulo desse documento, que tem como título Para não se desvirtuar a cruz de Cristo. E estamos estudando um subtítulo que diz O bem moral para a vida da igreja e do mundo. Dentro desse bem moral para a vida da igreja e do mundo, o Papa chega aqui no tocante ao que diz aos teólogos, aos que estudam a palavra de Deus, seus documentos e tudo mais, que é o que estamos fazendo aqui. Estamos estudando esse documento. Então, estamos fazendo um curso de teologia juntos, não é verdade? Isso é muito importante para o nosso entendimento, para o nosso conhecimento da nossa sagrada doutrina, da nossa santa doutrina. É importante, claro, que todas as pessoas, todos os fiéis, conheçam a sua doutrina. Como já dizíamos no nosso último programa, não só subjetivamente, mas pela inteligência também, pelo conhecimento das coisas de Deus, pelo entendimento das coisas de Deus. É muito importante que nós possamos entender a nossa fé, para também dar respostas da nossa fé a quem perguntar, a quem precisar. Então vimos aí no nosso último encontro que a ciência teológica, que respondendo ao convite da verdade, busca a inteligência da fé, auxilia o povo de Deus de acordo com o mandamento do apóstolo Pedro, que está em 1 Pedro 3,15. Vou ler aqui o que está escrito nessa carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 15. Diz assim: Portanto, não temais as suas ameaças e não vos turbeis. Antes, santificai em vossos corações Cristo, o Senhor. Agora, olha, essa frase que ele está citando aqui. Estais sempre prontos a responder para a vossa defesa a todo aquele que vos pedir a razão de vossa esperança, mas fazei-o com suavidade e respeito. Continuando no versículo 16, tende uma consciência reta, a fim de que mesmo naquilo em que dizem mal de vós, sejam confundidos os que desacreditam o vosso santo procedimento em Cristo. Então quer dizer, a quem perguntar, a quem instigar você a dar uma resposta para a defesa da vossa fé, então você fale, você conheça o que é a doutrina católica para você ter uma resposta. O que é muito difícil aos cristãos, principalmente os católicos, quando eles são indagados das coisas da igreja, das coisas da doutrina católica, eles não sabem responder. Não sabem. Então, eles ficam fragilizados. Por isso que é importante conhecermos a doutrina católica. Então, ele está falando aqui sobre os teólogos. Então, por isso que é importante você fazer curso de teologia, uma instrução, você fazer uma escolinha da fé, por exemplo. Você procurar. Nós temos na nossa diocese aqui em Sorocaba cursos que preparam você para o conhecimento da palavra de Deus, das coisas de Deus. Nós temos esse curso aqui já há muitos anos. É um curso para formar os diáconos e para formar os leigos também. Claro, além da nossa faculdade de teologia que nós temos aqui, a qual eu fiz também, mas nós temos cursos técnicos sobre muitos temas dos nossos estudos da nossa santa doutrina católica. Então, se interesse, busque, né? Vá ver como que faz, procure o Centro Diocesano de Pastoral, aqui na Diocese de Sorocaba, e procure se informar a respeito deste curso que é maravilhoso, viu? Bem, você vai então conhecer melhor
e conhecer a doutrina. E conhecendo a doutrina, é claro que o seu conhecimento através da inteligência vai dando força para a sua fé, um dom subjetivo, né? Então, o que é objetivo se torna suporte para aquilo que é subjetivo. Isso é muito importante. Então, continuando sobre esse tema, né? Para definir a própria identidade da teologia e, consequentemente, atuar a sua missão específica, é fundamental reconhecer o seu nexo íntimo e vivo com a Igreja, com o seu mistério, com a sua vida e a sua missão. A teologia é ciência eclesial, é ciência da Igreja. Não é uma ciência da matemática, não é uma ciência da medicina, não, é uma ciência da Igreja, pertence à Igreja. Porque cresce na Igreja e age somente sobre a Igreja. Ela está a serviço da Igreja, devendo, portanto, sentir-se dinamicamente inserida na missão da Igreja, particularmente na sua missão profética. Por sua natureza e dinamismo, a teologia autêntica só pode florescer e desenvolver-se mediante uma convicta e responsável participação e pertença à Igreja enquanto comunidade de fé, assim como a esta mesma Igreja e à sua vida de fé retorna o fruto da pesquisa e do aprofundamento teológico. Então, claro, você que faz parte da Igreja, você que é batizado, você que está inserido nessa Igreja, no corpo de Cristo pelo batismo. Então, claro, nada melhor do que conhecer essa Igreja, conhecer a sua doutrina, o que ela prega, o que ela ensina, o que ela acredita. Mas para isso temos que estudar, temos que nos colocar para estudar. Essas coisas não caem do céu e vão entrando na nossa mente. Não é assim. Então nós temos que estudar, conhecer, praticar, temos que pesquisar e aí aprender, evidentemente. Quando foi dito até agora sobre a teologia em geral, quanto foi dito até agora sobre a teologia em geral, pode e deve ser referido à teologia moral, considerada na sua especificidade de reflexão científica sobre o Evangelho como dom e mandamento de vida nova. Então essa é a teologia moral. Acolher o Evangelho como dom de Deus, ok? E mandamento de vida nova. Quer dizer, eu tenho que viver essa vida nova que o Evangelho me comunica, que o Evangelho me explica, que o Evangelho me expõe. Então eu preciso me incorporar, quer dizer, tomar forma desta vida nova que o Evangelho me traz. Sobre a vida segundo a verdade na caridade. Claro, segundo a verdade no amor, não tem como, não é? Sobre a vida de santidade da Igreja, na qual resplandece a verdade do bem levado até a sua perfeição. Não só no âmbito da fé, mas também, de modo indivisível, no âmbito da moral, intervém o magistério da Igreja, cuja tarefa é discernir, mediante juízos normativos para a consciência dos fiéis, os atos que são em si mesmos conformes às exigências da fé e que promovem a sua expressão na vida, e aqueles que, pelo contrário, por sua malícia intrínseca, são incompatíveis com tais exigências. Bem, é evidente, né, querido irmão, querida irmã, que se você quer ser um cristão católico, como você é batizado e quer ser, ou se você ainda não é, mas quer se tornar, então claro que você tem que se adaptar então a todas as normas e exigências desse Deus. Mas são normas e exigências, como nós já vimos durante o percurso do nosso estudo sobre esse documento, nós vimos que são mandamentos de amor, de misericórdia, de graça. Não são mandamentos penosos, não são mandamentos que nos oprimem, que nos humilham, pelo contrário. Os mandamentos de Deus nos curam e nos libertam. Então, mas se eu vou entrar para esta igreja, que quero ser um católico de verdade, não é? Então eu tenho que me colocar sob essa orientação. Agora,
Aqueles que, pelo contrário, com sua malícia intrínseca, são incompatíveis com tais exigências. Quer dizer, não vai dar certo, não vai cumprir nada. Não vai nem se interessar em estudar a doutrina, não vai. Por quê? Porque tem malícia, tem pecado, tem maldade no coração, então não consegue administrar a caridade divina, não consegue. Pregando os mandamentos de Deus e a caridade de Cristo, o magistério da Igreja ensina aos fiéis também os preceitos particulares e determinados e pede-lhes que os considerem em consciência como moralmente obrigatórios. Claro, em sã consciência. Se eu quero participar da vida da igreja, se eu quero participar da salvação, se eu quero chegar na vida eterna, é evidente, é claro, que eu tenho que, através da minha inteligência, do meu entendimento, do meu conhecimento, considerar que são mandamentos obrigatórios. Eu tenho que realizá-los. Agora, aí que está. A diferença de eu realizar um mandamento, por exemplo, quando a gente é criança, está sendo instruído pelo pai e pela mãe. Aí a mãe ou o pai dão um mandamento, uma ordem para a gente fazer. A gente não quer fazer aquilo. Não quer. Então, filho, vai agora fazer o dever de casa. Ah, mas eu não quero fazer o dever de casa. Eu quero brincar. Eu quero assistir televisão. Eu quero jogar o meu joguinho. Não quero. Mas você acaba fazendo, acaba indo, claro, porque é uma obrigação que você tem que fazer, evidentemente, mas a contragosto. Então, nas coisas de Deus não pode ser assim. Se eu for seguir os mandamentos a contragosto, contra a minha vontade, não. Eu nunca conseguirei segui-los. Porque eles não estão bem para mim, eu não estou bem com eles. Agora, os mandamentos do Senhor, para eles terem sucesso na minha vida, e para eles serem suaves, delicados para mim, eu tenho que amar os mandamentos. Assim como uma criança tem que amar o dever de casa, para ela se sentir feliz. Assim como ela ama ficar jogando, assistindo televisão, conversando com os coleguinhas, brincando. Então essas coisas ela gosta de fazer. Já a lição de casa não quer. Mas se ela aprender a amar aquilo, entender que aquilo é o melhor para a vida dela, então sim, as coisas mudam de figura, muda o entendimento, muda o meu jeito de receber, de acolher aquilo tudo. Então é isso que o Papa está falando aqui para nós, não é? Desempenha, além disso, um importante papel de vigilância, advertindo os fiéis da presença de eventuais erros, mesmo só implícitos, quando a sua consciência não chega a reconhecer a conveniência e a verdade das regras morais que o magistério ensina. Quer dizer, mesmo eu não reconhecer, então vamos dizer assim, eu sou um cristão católico, não conheço direito os mandamentos da igreja, nunca estudei, sei que existem, então estão implícitos na minha vida, que uma coisa implícita está lá, mas eu não estou vendo, não estou reconhecendo, está implícita. Agora, o que é explícita? Ah, bom, quando eu entendo, quando eu acolho, quando eu sei perfeitamente o que quer dizer. Então, ele está dizendo aqui que mesmo os mandamentos estando implícitos na minha vida, quer dizer, eu amo Jesus, quero seguir Jesus, não conheço direito os 10 mandamentos, mas vou procurar pautar a minha vida por amor a Cristo. Então vou renunciar ao pecado, vou buscar a santidade, vou buscar fazer o bem às pessoas. Quer dizer, então eu estou implicitamente seguindo os mandamentos, sem contudo conhecê-los a miúde, não é? Então é isso que ele está dizendo aqui. Aqui se insere a tarefa específica de quantos, por mandato dos legítimos pastores, ensinam teologia moral nos seminários e nas faculdades teológicas. Eles têm o grave dever de instruir os fiéis, especialmente os sacerdotes, os futuros pastores, sobre todos os mandamentos e as normas práticas que a Igreja declara com autoridade. Quer dizer, tem que seguir, e tem que seguir por amor. Não adianta seguir de outra forma que não vai dar certo. Não é verdade? Apesar dos eventuais limites das argumentações humanas apresentadas pelo magistério, quer dizer,
mesmo o magistério da igreja, ele tem limites, né, de argumentação. Ele não tem toda a exposição necessária, dos mandamentos divinos, das leis morais, da lei. Né, o magistério não consegue expor tudo o que tem para ser exposto de um modo tão abrangente assim. Então, claro que todos nós seres humanos, mesmo sendo teólogos, participando do magistério da igreja, nós somos limitados. Então, quer dizer, às vezes não vou conseguir me expressar e chegar até a mente do outro do jeito que ele precisa que chegue. Porque eu tenho os meus limites de ensinamento, lógico que tenho, como todos têm. Não é verdade? Mesmo assim, os teólogos moralistas são chamados a aprofundar as razões dos seus ensinamentos, ilustrar o fundamento dos preceitos por ele indicados e a sua obrigatoriedade, mostrando a sua mútua conexão e a relação com o fim último do homem. Então, quer dizer, conexão, relação com o fim último do homem. Se o homem não se tornar santo, quer dizer, não buscar aí cumprir os mandamentos e renunciar ao pecado, o fim último dele não será o desejável. Qual é o fim último para nós? Alcançar a vida eterna. Mas, para tanto, eu preciso me identificar com o que eu tenho que ser como cristão católico, não é? Eu sou cristão. Eu uso aqui uma faixa de cristão. Então, Luiz Carlos é cristão, muito bem. Uso a faixa, uso o nome de cristão, quero dizer assim. Mas o que quer dizer cristão, na verdade? Quer dizer outro Cristo. Então, eu e você, nós somos outro Cristo. Você é outro Cristo e eu sou outro Cristo. Então, quer dizer, nós temos que dar resposta ao mundo e expressões, as nossas expressões, o nosso testemunho de fé, o que nós vivemos, o nosso cotidiano, a nossa vida, tem que ser uma expressão do que era Cristo, do que foi Cristo. Então, eu me tornar cristão é eu viver o que Cristo viveu. É eu ser o que Cristo foi. Quer dizer, então, eu assumir na minha vida a identidade de Cristo. Isso é um cristão. Quando ele assume a identidade de Cristo, quer dizer, o que é assumir a identidade? Se identificar com Ele, ser Ele na verdade, não é? É como um embaixador. O embaixador ele vai falar em nome daquele que o enviou. Então ele está representando aquela pessoa, ele está sendo aquela pessoa que o enviou. Está tomando atitudes por aquela pessoa que não está ali. Ele vai responder por aquela pessoa, porque ele recebeu a autoridade de ser o embaixador, o procurador. Assim é eu, assim é você, somos nós. Nós temos que responder ao mundo, mostrar ao mundo que Cristo está vivo. E aonde? Em nós, em você, em mim. Quando nós assumimos a identidade de Cristo, assumimos o papel de Cristo, o que Ele fez aqui na terra e o que deixou para nós fazermos. Isso sim é o que nós temos que fazer, que é o fim último do homem, a relação intrínseca com toda a igreja. E o nosso fim último é este. Não existe outra relação, não existe outra. Não existe outra conexão, só existe essa. Cabe, portanto, aos teólogos moralistas expor a doutrina da igreja, dando no exercício do seu ministério o exemplo de uma leal adesão interna e externa ao ensinamento do magistério, tanto no campo do dogma como no campo da moral. Unindo as suas forças para colaborar com o magistério hierárquico, os teólogos terão a peito fazer sobressair cada vez mais os fundamentos bíblicos, os significados éticos e as motivações antropológicas. Antropos em grego quer dizer homem, é gênero humano. E as motivações então antropológicas e relativas ao ser humano que apoiam a doutrina moral e a visão do homem que são propostas pela igreja. Então a igreja, querido irmão, querida irmã, ela propõe
para você e para mim como que nós devemos viver a sua vida de homem ou de mulher como cristão, como cristã. Ela propõe, olha, a sua vida como cristão, como cristã é assim. Tem que ter esse tipo de vivência, esse tipo de busca, esse tipo de procedimento. Você não pode fazer tais coisas e pode fazer estas coisas, ou você não convém a você fazer tais coisas. Então, quer dizer, a igreja vai ensinando que nós temos que ser pessoas de oração, pessoas sacramentais, né? Buscam os sacramentos constantemente. Pessoas que com o seu proceder, com o seu agir, vai dando testemunho, vai mostrando ao mundo o que você acredita. Com o seu procedimento, você apresenta ao mundo o que você acredita, em quem você acredita e por que você acredita. Quando São Pedro diz, dai respostas ao mundo, né, das suas dúvidas, do que você é. Então, na verdade, o que eu tenho que fazer? Assumir a pessoa de Cristo. Assumindo a pessoa de Cristo, eu assumo os seus ensinamentos, assumo sua Santa Igreja, assumo sua doutrina, assumo sua vida, me torno outro Cristo, renuncio ao pecado, vou aprendendo a renunciar ao pecado e vou aprendendo a buscar as virtudes, a santidade, principalmente amando as pessoas, perdoando, ajudando, chorando junto quando necessário, rindo quando estamos felizes. É isso. A nossa vida ela deve ser pautada, então, em Cristo. Senão eu não mereço ter o nome de cristão. Não mereço. Não mereço ter o nome de filho de Deus. Não mereço ser irmão de Jesus Cristo, que é meu Senhor e Salvador. Não mereço ser chamado de templo do Espírito Santo. Não mereço nada disso. Mas para tanto eu tenho que viver isto que estou vivendo, para poder alcançar o fim último do homem, que é a vida eterna, a vida com Deus. Ok, querido irmão, querida irmã? Então vamos fazer a nossa oração final com Nossa Senhora. Ó Maria, Mãe de misericórdia, velai sobre todos para não se desvirtuar a cruz de Cristo, para que o homem não se extravie do caminho do bem, nem perca a consciência do pecado, mas cresça na esperança em Deus, rico de misericórdia. Cumpra livremente as boas obras por ele de antemão preparadas, e toda a sua vida seja assim, para louvor da sua glória. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o nosso próximo programa, se Deus quiser.